Olá, meu irmão, minha irmã da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Aqui quem vos fala é o diácono Messias Lamin. Espero que todos estejam bem e que esta lição possa chegar até você em paz. Hoje estamos iniciando a nossa nova revista. Olha ela aí, não é isso? Palavra e Vida, vencendo as adversidades. Cara, e hoje a gente vai começar a falar logo de quem? Hã? Abraão, olha aí a nossa lição aqui. Abraão, é isso? Quando na adversidade confiamos em Deus. Isso mesmo, é o nosso tema de hoje, né? A nossa lição. E você, como está? Espero que esteja muito bem, né? Deus te abençoe muito, tá bom? É uma alegria muito grande estar participando com você aqui deste vídeo, podendo levar até você um pouco da palavra de Deus. Espero que você esteja recebendo e sabendo que é feito com carinho, tá bom? A nossa igreja, a Segunda Igreja Batista em Gramacho, está lá funcionando. Isso, nós já retomamos o nosso culto. Ele acontece aos domingos, de 10 às 11h30 e às 18h30. Então, você pode escolher um dos horários aí, poder estar conosco lá, participar. Tá certo? Muito bem. A nossa lição de hoje vai falar, então, dessa confiança, né, que é necessária quando nós estamos enfrentando as nossas adversidades. Quero te convidar a fazer a leitura comigo de um texto maravilhoso da Palavra de Deus, bem conhecido, para você aí, meu irmão, minha irmã, meu amigo que também assiste, né, este vídeo, que Deus te abençoe demais. Você também, membro de outras igrejas, que também nos dá o privilégio de participar aqui, seja também muito bem-vindo. Então, sem mais delongas, quero te convidar aí a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, isso mesmo, Gênesis capítulo 22, nós vamos ler do verso 1 ao verso 19, isso mesmo. Caso você não consiga abrir a sua Bíblia nesse momento, por algum motivo, você pode também me acompanhar aqui na leitura que farei desse texto. Então vamos lá? Então, está aqui o texto, Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao 19. Diz assim, então, o texto. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E, caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha.
Quando estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho... Desculpa, irmãos, vou repetir o versículo 10. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Amém? Linda, linda passagem, relevante pra caramba para os nossos dias. Aquilo que a gente acaba de ler aqui como mensagem para a nossa lição nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, depende aí do dia e horário em que você esteja assistindo este estudo. Com certeza a mensagem de Deus há de chegar até você. O que nós temos de expectativa é entender o tamanho da fé, né, de Abraão, da confiança que veio oriunda desta fé, que ele então depositou em Deus, garantindo para si que ele estaria ali fazendo algo em obediência a Deus, adorando a Deus. Muito bem, meus irmãos, quero então convidá-los ao nosso estudo para exatamente a gente falar um pouco aqui hoje sobre esse tema, né? Ou seja, quando na adversidade confiamos em Deus. Eu pergunto a você, neste momento em que nós estamos aqui falando, qual é a sua adversidade, qual é o seu problema? Qual a sua dificuldade? No que você tem mais sofrido? Quais são as coisas que têm feito com que você se afaste de Deus? Gostaria muito que você, nesse momento, refletisse sobre isso, que você pensasse como Deus tem agido na sua vida, sem você talvez perceber isso. Assim como também gostaria de convidar a ficar atento a tudo aquilo que será dito aqui, para mostrar para você o quanto Deus faz até hoje nas nossas vidas, assim como fez na vida de Abraão. Todos conhecemos um pouco desse texto, né? Se você não conhecia, passou a conhecer hoje, tendo a certeza de que o que foi solicitado a Abraão é algo inicialmente muito intrigante. Se a gente pensar um pouco, né, na história, se a gente entender um pouco sobre o que os bastidores, né, de tudo que leva Abraão a sacrificar o seu filho, a gente vai perceber que Abraão, então, ele pedia a Deus um filho, porque a sua mulher Sara era estéril. Mas Deus havia prometido que ele seria o pai de uma grande nação. E como é que você vai ser pai de uma grande nação sem ter um filho? Pois é. E, então, Deus, ele pede a Deus um filho. Ele pede a Deus que dê a ele e a Sara um filho. Só que os anos se passam, né? E nada, na verdade, acontece. E Abraão é testado durante esse período a continuar
servindo e a caminhar com Deus. E a gente vai percebendo que, aos poucos, então, Abraão vai entendendo qual é a missão dele, o que Deus espera dele. Até que um dia ele é avisado da chegada, então, do filho, de que ele vai ser pai. Ele, naquele momento, ao falar com a Sara, ela então não entende, porque os dois já eram muito velhos, né? Idosos, melhor dizendo. Os dois já tinham, né, uma idade avançada, mas Deus cumpre tudo aquilo que ele promete, né? Deus cumpre, ele é cumpridor das suas promessas. Deus não é mentiroso, enganador, ele é cumpridor das promessas. Só que ela não acontece no meu tempo, ela acontece nem no seu tempo, ela acontece no tempo de Deus. E Deus, então, promete, entrega a Abraão, então, e Sara fica grávida, e ela tem um filho, e ele coloca o nome de Isaac. E os anos vão se passando, então, Deus resolve provar a Abraão. E pede a ele, então, que ele leve o seu filho para ser sacrificado, esse filho, esse mesmo filho, que ele havia pedido tanto a Deus. Esse mesmo e único filho, né, que ele tinha. Mas Abraão, como a gente pôde observar no texto, ao receber a orientação de Deus, faz o quê? Obedece. Sem questionar, sem titubear, ele então começa a fazer os preparativos para levar Isaac ao sacrifício. Então, como nós acabamos de ler, né, nós começamos a ver ali, Abraão prepara tudo, né? Levanta cedo, corta a lenha, prepara o jumento, chama os escravos, né, os servos, melhor dizendo, e chama Isaac. E parte em direção ao sacrifício. E após esse período, né, ou seja, esses dias de caminhada, que nós podemos ler na palavra, que demandaram aí 3 dias, a gente, Abraão, então, identifica o local onde seria, então, o sacrifício. Muito bem, meus irmãos, se a gente começar a pensar, você já imaginou o que são esses 3 dias na mente de uma pessoa que vai perder um filho? O que são 3 dias? O que é esse tempo na cabeça de uma pessoa que está passando por dificuldades ou que tem um ente querido acamado no hospital? Esse período de pandemia, né? Muitas pessoas aí, né, nervosas porque lá atrás não estavam podendo sair de casa, deprimidas. Você imaginou 3 dias você sabendo que você vai perder um filho? E alguém disse, será daqui a 3 dias. Porque em 3 dias ele, né, foi o tempo de caminhada, e depois ele iria sacrificar o filho dele. Já imaginou a mente, a cabeça dessa pessoa? Você que é pai, mãe, já imaginou isso? Coisa horrível, terrível. Então, aqui nós já temos, né, um pequeno momento de reflexão para a gente entender o tamanho da confiança que Abraão tinha em Deus. Então, eu quero muito começar a pensar com você exatamente sobre isso. Às vezes a gente passa por diversos problemas e que não são do tamanho, né, da perda de ninguém, e a gente, às vezes, se desespera, perde às vezes, o nosso foco, não é mesmo? Então, eu quero muito que você reflita sobre essa posição que Abraão estava enfrentando, em perder o seu único filho, e ele ter que sacrificar esse filho. Imagina? Então, esse homem começa a sua caminhada em prol do sacrifício, né, do seu filho. Então, uma das coisas que nós precisamos entender aqui, e eu já comentei isso em outros momentos, né, e aí eu começo, então, o nosso primeiro pilar aqui da nossa lição, porque uma prova de fogo era que Abraão estava passando. Né, como sacrificar aquilo que Deus havia prometido para ele. Né? Então,
é confiar demais em Deus, não é mesmo? Então, um dos primeiros pilares que eu quero levantar aqui, que está na nossa lição, é o seguinte: reconhecemos que, como seres humanos, todos nós passamos por adversidades. É isso? Nós já estudamos em outros momentos, até na nossa revista anterior, falando exatamente sobre essa questão da adversidade, né? Então, nós vamos encontrar no livro de Gênesis, em vários momentos em que o povo escolhido, o líder escolhido por Deus, passou por adversidades, né? Passou por momentos difíceis. E a gente vê que Noé passou antes de Abraão, não é isso? Depois a gente encontra aí Abraão, e depois a gente vai ver Ló também, né? Passando por problemas. Então, nós vamos encontrar sempre na palavra de Deus que as pessoas que escolheram seguir o caminho, né? Que estar com Deus ou com Cristo, não foram livres de passar por problemas e por adversidades. Mas o que nos importa é aprendermos com essas pessoas. O que elas, de fato, têm reservado para nós como forma de conhecimento e forma de seguir em frente, para que, através desses exemplos, possamos ser fortes naquilo que vamos enfrentar ou naquilo que estamos enfrentando. Então, reconhecer primeiro, você, eu, todos nós, iremos passar por momentos difíceis. Ponto. Está claro isso? Ah, mas eu sou de Deus, eu sou da igreja. Não importa. Vamos passar por isso. Porque estamos neste mundo aqui. Tá certo? Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos viver esse tipo de situação. Então, eu quero primeiro que você entenda isso. A adversidade faz parte da nossa vida. Todos os servos de Deus, todos, passaram e passarão por adversidades. Uma outra coisa importante aí para a gente perceber é a seguinte, né? Nós vamos encontrar dentro do processo de criação de Deus, do processo de construção, isso está lá em Gênesis, né? Que Deus, o tempo todo, mesmo a gente passando por adversidade, Deus está nos sustentando. Ele continua nos sustentando, ele continua na direção das nossas vidas. Ele continua nos guiando, nos dando as respostas que precisamos para vivermos e para superarmos as nossas dificuldades, né? Então, nós vamos perceber aqui, primeiro, entender isso. Deus não nos abandona, né? Nos momentos mais difíceis, ele vai estar conosco. Nos momentos mais difíceis que você acha que está só, não está só. Deus está com você. Então, não esqueça isso, né? O que nós vamos ver no exemplo de Abraão é exatamente isso. Deus está com ele o tempo todo, né? O Deus que providencia o alimento é o mesmo Deus que requer comportamento moral, que quer fundamentos e princípios e valores dentro da sua palavra. Então, nós devemos nos atentar para isso, porque a resposta está em Deus para as suas dúvidas, para as suas questões, né? Então, todos nós vamos viver e vamos passar por períodos de turbulência, por períodos de dificuldade. E aí, eu separei aqui para a gente até entender isso, né? Um texto que a lição coloca para a gente. Diz assim, ó: aprendemos que essa confiança que nos faz vencedores não elimina as adversidades que enfrentamos em nossas vidas, mas, paralelamente, nos confirma um sentido de propósito diante do chamado divino. Então, é isso que nós vamos ver como exemplo de Abraão, a experiência que ele nos passa. Mesmo ele tendo a fé que tinha, ele passou pelo que passou, né? Pela diversidade que passou, né? E o que a diversidade então, nos traz? Amadurecimento, né? Amadurecemos nas adversidades e nestas surge a oportunidade de experimentar o cuidado, o amor e a proteção de Deus, promovendo o nosso desenvolvimento espiritual e existencial. Está vendo? Então,
o sentido da adversidade é um sentido de aprendizado, de sabermos quem somos, até onde nós somos capazes de suportar, até onde nós podemos ir. O que, na verdade, serve para fortalecer o que? A nossa coraça, né? O nosso corpo. Serve para fortalecer a nossa caminhada, para que a gente possa seguir em frente em tudo aquilo que temos por fazer. Então, Deus, ele permite que isso aconteça. E eu quero muito utilizar o texto que está aqui na revista para fazer algumas distinções. A primeira é a seguinte: nós vivemos as adversidades e a gente pode dividi-las em duas, a princípio. Tá? Tem muitas outras, mas eu quero dividi-la em duas. Provações e tentações. Isso mesmo. O que são provações? Provações é um momento, vamos dizer assim, pedagógico que nós vivemos da parte de Deus, né? Então, Deus nos permite ser provados, como está acontecendo aqui com Abraão agora. Entende? Deus nos coloca uma situação, nós vivemos em uma situação, né? Somos colocados em uma situação, e aí nós somos provados. É isso mesmo. Para saber como nós somos feitos, de que maneira nós podemos passar por aquele momento ali. Isso é provação. É aquilo que aparece na nossa frente. Veja que o texto que nós acabamos de ler diz o quê? Deus resolve provar a Abraão. Está lá no texto. Então, qual é a sua provação? O que está vindo sobre você que você precisa mostrar, né, um pouco mais da sua fé, confiar um pouco mais em Deus? Provação. Isso é um momento pedagógico. É algo que você está passando, que você está vivendo. Às vezes, você recebe uma bênção e aí, por essa bênção, você muda o seu comportamento, o seu caráter. Para até de servir adequadamente. E aí Deus está te provando com aquilo que você recebeu, para saber se você realmente vai ser um servo que gosta de compartilhar, que gosta de envolver as pessoas. Provações. Entendeu? Provações. E a tentação? Tentação é aquilo que nós, através do nosso coração mau, do nosso coração ruim, vivenciamos. Às vezes as pessoas executam determinadas coisas e que elas pela maldade que existe em seu coração. Então, quando você se envolve em alguma coisa pelo seu pecado, pelo seu erro, pela sua ganância, entende? Então, essa é a questão. A provação aproxima você de Deus. A tentação afasta você de Deus. Porque a tentação é oriunda do seu pecado. A provação é um momento pedagógico de Deus. Entende a diferença? Então, é importante que a gente entenda isso para vencer muitas das adversidades que nós vivemos. Então, eu quero muito que você reflita sobre isso, né? Diferencie isso, o que você está vivendo, né? Para que você possa entender o quanto você tem que se corrigir a partir das tentações. Porque a tentação ela vem pelo seu olhar, por aquilo que você cobiça. A provação é um momento pedagógico, é um momento que Deus está te provando, para saber se você realmente tem fé nele. Entende? Então, eu quero, nesse momento de reflexão, pensar exatamente sobre o que Abraão estava vivendo, que era aquele momento de provação, onde Deus pede a ele para colocar em prática, né, a sua fé. E ele precisava confiar em Deus e sacrificar o seu único filho. Então, os momentos de provação que Abraão estava vivendo, né? Os momentos difíceis. Então, Deus traz a provação a fim de fortalecer a fé dos cristãos. Entende? Diferente aí das tentações, que é a sedução para o mal. Então, grava isso aí. Então, nesse momento, nós precisamos entender e escolher a quem nós vamos obedecer. Lembra lá de Josué? Né? Escolheis a quem irás seguir, porque eu e minha casa seguiremos ao Senhor.
Então, a ideia aqui é exatamente assim. É importante, é preciso escolher viver para Deus e obedecer, ainda que não entendamos todos os propósitos e desígnios, e jamais enveredarmos pelos caminhos das trevas, atraindo as maldições. Então, qual é o caminho que você escolheu? Qual o caminho que você está escolhendo para a sua vida? Muitas das coisas, nós aprendemos isso na lição anterior, que muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas, porque nós escolhemos errado. Nós tomamos decisões erradas. E aí atraímos para nossas vidas coisas más, coisas ruins. Pensa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, aquilo que você está fazendo que está levando você para o abismo. Você precisa orar, você precisa pedir sabedoria a Deus, precisa buscar pessoas que possam te ajudar nesse sentido. Outra coisa, os momentos de provações, as provas que nós vivemos, elas nos ajudam a crescer, a transformar as nossas vidas, a nos tornarmos pessoas melhores. Então, Abraão foi um grande exemplo disso, porque ele venceu a sua aprovação. Ele mostrou-se fiel ao Deus que ele confiava. Então, essa é uma reflexão importante. Mas Abraão sempre foi aprovado em tudo que fez? Claro que não, ele é ser humano, falho. Então, existem provações que Abraão teve que passar que ele não foi aprovado, por exemplo. Meu irmão. Se você, por exemplo, for lá em Gênesis, capítulo 12, versículo de 10 ao 13, você vai ver aquela passagem lá que o povo estava com fome. E Abraão, então, ele foi reprovado porque depois deixou em dúvida, né, a dúvida de ocupar um lugar de confiança em Deus e foi para o Egito buscar ajuda, mentindo sobre a sua esposa. Então, veja, não confiou. Naquele momento, ele não foi aprovado ali. Entende? Então, você vai percebendo que nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente quer. Abraão, Davi, Moisés, Josué, Isaías, Jeremias, quem você encontrar na Bíblia passou por adversidade. E não ganhou sempre, em momentos perderam, em momentos tiveram derrotas pessoais. Foram homens magníficos, sabe, maravilhosos, que nos ensinam até hoje, mas como seres humanos tiveram falhas, mas Deus recupera tudo, Deus sabe todas as coisas. Entende? E é isso que a gente tem que entender, como nós podemos servir a Deus. Porque Deus nos quer, mesmo com as nossas falhas, mas Ele quer o quê? Que a gente seja fiel. Então é isso que nós devemos aprender aqui. Como é que você tem agido mediante as provações? Você tem confiado? Você tem confiado? Aqui, ó. Você tem confiado em Deus? Pensa nisso. Coloque-se, né, para Deus. Porque fé é isso, né? A gente tem que confiar. Nós precisamos confiar. O segundo pilar aqui é vencendo as provações pela obediência incondicional. E aí eu quero a sua reflexão, exatamente, fazer uma reflexão com você exatamente sobre essa condição, né? Essa obediência incondicional. Se nós voltarmos no texto de Gênesis lá, você vai ver que ao receber a ordem de Deus, Abraão imediatamente cumpre aquilo que Deus manda. Então, essa obediência incondicional que eu quero compartilhar com você. Ou seja, ele não questiona. É para fazer o quê? Leva seu filho para ser sacrificado. Ok. Engraçado isso, né? Estranho ao mesmo tempo. Né? Ok. Mas, Senhor, como assim o meu único filho? Não falou nada. A Bíblia coloca o quê? Que ele se prepara para a viagem. Foi o texto que nós acabamos de ler. Então, Abraão acorda, arruma tudo, está lá em Gênesis 22, 3 e 4. Arruma tudo, acorda, arruma tudo, né? Prepara tudo e vai. Né? Então, assim,
O que fica passando na cabeça de Abraão nesse período de viagem? Imagina que você está caminhando, né, com os teus servos, fica pensando, cara, eu estou indo para matar o meu filho, eu estou indo para sacrificar meu filho. Porque Deus mandou fazer. Então, é essa obediência incondicional aqui que chama muito a nossa atenção, né? Como é que isso acontece? É muita fé, né? Muita certeza de que Deus há de tomar as devidas providências, né? Então, a gente aprende muito com esse exemplo de Abraão. Fé incondicional, obediência incondicional. Quantos irmãos e irmãs estão por aí questionando o tempo todo? Sabe, o tempo todo questiona, recebe orientações de Deus, fica o tempo todo questionando. Cadê a fé? Como, Senhor, fazer isso? A fé que vai mover. Ah, mas eu não posso fazer isso? Como não? Deus não mandou? Olha, irmão, irmã, cuidado com os recados que você tem recebido e não tem obedecido. Deus há de te cobrar isso. Então, é importante que a gente entenda e aprenda isso com Abraão aqui, né? Recebeu a ordem e foi, partiu o sacrifício de Isaac. É isso. Então, essa é a importância que nós começamos a ver a partir desse texto, né? Não sabemos se é que podemos aqui imaginar os sentimentos e pensamentos de um pai que está levando seu filho para o sacrifício. Você consegue imaginar isso? Eu não consigo. Espero nunca viver isso. Um pai, o pensamento de um pai que está levando seu filho para o sacrifício, para o matadouro. Meu. Imagina, que coisa terrível. Imagina essa caminhada, 3 dias andando pensando nisso. É complicado, meu irmão, minha irmã. É fé incondicional, é obediência ao que Deus é, porque confia em Deus sobre todas as coisas. A gente lê o texto, acha bonito, mas pensa isso na prática. O que, por menos do que isso, a gente não está obedecendo? A gente não quer fechar os nossos olhos e acreditar? Pois é. Tem uma historinha, né, que se conta, você deve conhecê-la, que não é nova, que diz que uma pessoa foi fazer uma escalada numa montanha. E ela foi fazer a escalada dela. E acabou que num momento em que dessa escalada, ela começou a escurecer e ela resolveu descer. Só que chegou a uma determinada altura que ela não conseguia enxergar mais nada para baixo, né? E ela, então, ali à noite, sozinha, sabia o que fazer. E ela, então, pediu a Deus, Senhor, me ajuda aqui a descer, me ajuda. E aí, de tanto que ela orou, num determinado momento, Deus disse para ela, solta a corda. Ela, como assim soltar a corda? Solta a corda. Mas se eu soltar a corda, eu vou morrer. Olha só o questionamento. E Deus disse, solta a corda. Ela, então, não soltou a corda, porque ela confiava mais na corda do que em Deus. E foi encontrada no dia seguinte morta, a 5 metros do chão, porque não confiou em Deus. Como ela não enxergava nada, porque estava muito escuro, ela acreditou que estava muito longe do chão. Confiou mais na corda do que em Deus. Entende, meu irmão, minha irmã? Quanto é necessário. A fé é aquele momento em que a gente acredita em Deus e a gente não está vendo nada na nossa frente. Os nossos olhos humanos, a gente não está enxergando. Mas é a fé que move, a fé que está levando a gente para frente, a fé que está fazendo a gente seguir em frente. Então, se você tem fé em Deus, né, como diz Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem, é aquilo que você não está vendo, é fé. Porque aquilo que você vê não é fé. Então, acredite, confie no Deus que você serve. Assim como Abraão colocou aqui.
Entende? Então, é isso que nós precisamos ter e crer, já que a gente tem aí, né, o Deus como nosso Salvador, Redentor, e nós acreditamos nele. Então, o que aprendemos com Abraão é isso, né? Aprendemos que, ao obedecermos a Deus, sabemos que o melhor virá, por mais que a gente ainda não entenda, não veja, porque Deus quer o melhor para os seus filhos. Então, a obediência é um requisito fundamental da fé, pois a própria Bíblia nos ensina que obedecer é melhor que sacrificar. Samuel 15, versículo 22. 1 Samuel 15, versículo 22. Então, é isso que nós devemos ter, né? E Jesus disse o seguinte: vós sois meus amigos se praticar o que eu vos mando. Está lá em João 15, 14. Então, como é que você e eu, qualquer pessoa, diz que é amigo de Deus, que confia em Deus, se não pratica o que Ele manda? É outra coisa importante para a gente pensar. Se nós temos fé, nós precisamos obedecer. A obediência é fruto de um coração adorador e grato a Deus. Então, é isso que precisamos fazer, né? Nós precisamos acreditar. Abraão não sabia para onde ir. Abraão não sabia como que seria a promessa e como ela iria se cumprir. Qual o milagre que aconteceria? Por que ele estava passando por aquela provação? Com certeza você já se fez essa pergunta também. Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Pois é, Abraão também se fez. Mas a fé há de mudar essa história. A partir do momento que você acredita, confia nele, né? Confia nele. E o terceiro ponto aqui, né? E aí, aliás, antes de passar para o terceiro, eu tenho uma pergunta, né? Você é adorador ao Senhor? Você é adorador ao Senhor? Né? Como é que tem estado sua obediência incondicional a Deus? Como é que está? Você tem adorado ao Senhor através de uma obediência incondicional? Pois é, incondicional, tá, irmão? Não é com condição. Incondicional é sem condição. Eu adoro e pronto. Eu sigo e pronto. Eu obedeço e pronto. Não fico fazendo questionamentos. Como é que tem sido? Precisamos refletir sobre isso, com certeza, não é mesmo? Terceiro pilar aqui da nossa lição, então, né? A primeira lição da nossa revista, né? Vencemos pela fé no Deus da provisão. Deus é o Deus provedor. É o Deus provedor. Tá certo isso para você? O nosso Deus é um Deus provedor. Nós precisamos confiar nisso, acreditar nisso. Então, o que nós vamos ver aqui é que a fé leva-nos a crer no impossível. Isso aí. O que não é possível para mim é possível para Deus. Eu já falei para você, né, meu irmão, minha irmã, que o possível Deus não fará, porque isso eu posso fazer. O impossível Deus fará, mas eu preciso acreditar nisso, crer nisso, porque isso é com Ele, o impossível é com Ele. Então, e aí nós tiramos da lição aqui de Abraão, né? Abraão tinha, pois não... Relembramos a fé imensa que Abraão tinha, pois foi revelada quando do diálogo que teve com os seus servos, dizendo: havendo adorado, voltaremos. É isso aí, versículo 22, 5. Olha o que ele falou depois que chegou lá no terceiro dia. Os três servos, fiquem aqui, que nós vamos sozinhos, eu e Isaac. E depois que terminarmos, né, não é uma pessoa, são duas, a adoração, a gente volta. Olha isso. Isso é que é fé, né? Isso é que é fé. Então, ele não sabia como, mas sabia que ambos voltariam após a adoração a Deus. Abraão agia assim porque ele conhecia Deus e sabia que, de alguma forma, Deus faria algo especial naquela situação. Isso é confiança, isso é fé.
né? Isso é fé. E é nisso que nós precisamos crer, é nisso que nós precisamos estar ligados, baseados. É em cima disso que a gente tem que seguir a nossa vida. A nossa fé precisa estar alicerçada em Deus, né? Então, é importante que a gente saiba disso. Deus não queria que o ato fosse concluído, mas o protagonista, né, Abraão e Isaac, não sabiam disso. Ressalta ao nosso entendimento a grande fé de Abraão e a submissão de Isaac. Olha aí, outra coisa. Isaac obedece. Filhos, não esqueçam de obedecer aos vossos pais. Outra lição. Isaac obedece a Abraão. Na dúvida, Abraão disse para ele, o Senhor proverá. E ele foi quieto, foi na dele. E não há no texto bíblico, quando ele foi amarrado e colocado em cima lá do holocausto, nenhum questionamento. Ele estava obedecendo ao pai dele, assim como Abraão obedecia ao pai maior. Então nós vamos ver exatamente essa provisão de Deus. Deus proverá. Deus proverá o seu alimento, Deus proverá a sua casa, Deus proverá a sua saúde, Deus proverá o emprego, Deus proverá o seu sustento, Deus proverá a sua família, Deus proverá. É isso que a gente tem que acreditar, é nessa fé que nós precisamos ter. E isso nós não podemos perder jamais, meu irmão, minha irmã, porque Deus está na condução de tudo. Acredita nisso, confie em Deus, né? Porque Ele é o Deus da provisão. Olha, a provisão de Deus vem na hora certa, não é isso? Na hora que ele ia matar o filho, o que acontece? O anjo se manifesta lá. Não faça isso. Na hora, bem no exato momento. Então, as adversidades vêm, mas na provisão do Senhor supre as nossas necessidades. Mas precisamos dar passos de fé. Olha aí. Deus não abandona seus filhos na adversidade. Creia e confie. Ele nos acompanha em todo o tempo. Amém? Pois é. Então é nisso que a gente precisa confiar. Acreditar realmente que Deus está na condição. Que Ele fará a diferença o tempo todo das nossas vidas. Mas Ele depende da nossa crença, depende que a gente acredite nele. Depende que a gente entregue a Ele a nossa vida. Senão não vai acontecer. É importante que essa mudança seja feita e que na tua mente esteja muito claro o que você tem que fazer. Peça orientações a Deus. Então, em cima disso, meu irmão, minha irmã, assim como Jesus carregou a sua cruz, a sua madeira, né, para o seu sacrifício, Isaac também carregou a dele. Não é verdade? Assim como Deus mandou o seu filho para ser sacrificado, Abraão também levou o seu filho para ser sacrificado. Tudo em obediência a Deus. Assim como Deus providenciou um cordeiro para que Isaac não fosse sacrificado, Deus mandou um cordeiro para que eu e você não fôssemos sacrificados. Amém? Então eu quero que você entenda que há uma necessidade de confiar em Deus na hora das adversidades. Há uma necessidade de confiar em Deus em todo o tempo. Porque Deus enviou o seu único filho para ser sacrificado em meu e em seu lugar. E Ele não nos abandona jamais. Fala aí. Deus não me abandona jamais. Então, isso que é importante. Repita isso. Deus não me abandona jamais. Tenha fé e acredite. E que Ele há de fazer as mudanças necessárias para que você seja feliz, para que você alcance o seu propósito. Confie em Deus, assim como Abraão confiou, levando o seu único filho para o sacrifício em obediência a Deus. E Deus enviou o seu único filho para ser sacrificado em meu e em seu lugar. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Tenha um excelente dia, uma excelente semana. Fique na paz e até a próxima.